vídeo de hoje eu gostaria de corrigir e comentar junto com vocês a segunda questão de epidemiologia da prova de residência médica de acesso direto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, realizada em 2020, para ingresso em 2021. É a questão 82 dessa prova. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link no qual vocês podem baixar a prova na íntegra e também o gabarito dela. E eu também vou deixar o enunciado dessa questão aqui, da questão 82, aqui na descrição, para que vocês possam acompanhar a questão junto comigo. Basicamente, o enunciado da questão é essa tabela 2x2 aqui, relacionando um desfecho com uma exposição. O enunciado nos diz, então, considere a tabela abaixo acerca dos resultados de um estudo. Não nos diz se é um estudo transversal, um estudo de corte, um estudo de casos e controles, um estudo experimental. Não nos diz nada com relação ao desenho do estudo. Ele, então, apresenta a tabela e continua da seguinte forma. A medida de magnitude de efeito calculada como A vezes D dividido por B vezes C é conhecida como, e nos dá então 4 opções de resposta. Antes de nós resolvermos a questão, pessoal, eu só queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. A rigor, a forma como essa expressão foi descrita no enunciado, que é bem como está aqui no quadro, ela não está correta. Por quê? Porque se nós formos seguir a ordem das operações, nós faríamos o seguinte: faríamos a multiplicação A vezes D, depois dividiríamos esse produto por B e multiplicaríamos essa fração por C. Mas o que o enunciado na verdade quer perguntar é o seguinte: multiplica A vezes D, multiplica B vezes C e divide uma coisa pela outra. Ou seja, no enunciado faltou parênteses aqui entre B e C. É possível nós deduzirmos que essa foi a intenção do enunciado, porque ao colocar os parênteses aqui, ou interpretar a forma como está escrito como se tivesse esses parênteses, é a única forma que produz uma alternativa de resposta correta. Mas, sendo bem detalhista na forma como uma expressão matemática deve ser escrita, o enunciado contém então esse pequeno erro. Mas vamos agora partir para a epidemiologia da questão. A forma mais simples de nós respondermos a essa questão 82 é calcularmos cada uma das medidas descritas nas afirmativas A, B, C e D e ver qual delas, então, se equivale à medida pedida no enunciado. Vamos começar, então, pela letra A, razão de chances. A razão de chances, como o próprio nome diz, é uma razão entre duas chances. Chances, muitas vezes, é conhecido como odds em epidemiologia. Então, qual seria a razão de chances ou razão de odds? Razão de chances é uma razão em que eu tenho uma chance no numerador e uma chance no denominador. No numerador é a chance entre os indivíduos expostos e no denominador é a chance entre os indivíduos não expostos à exposição em questão. E o que é a chance? A chance é uma medida de ocorrência que também é uma razão. E que no numerador da chance eu tenho o número de casos da doença e no denominador eu tenho o número de não casos da doença, ou seja, o número de pessoas sem a doença. No nosso caso aqui, então, qual vai ser a chance entre os expostos? Então, eu olho aqui para os indivíduos com exposição presente. É uma razão em que no numerador eu tenho o número de indivíduos com doença, no caso aqui a letra A, e no denominador eu tenho o total de indivíduos sem a doença, no caso aqui a letra B. A chance entre os não expostos, a gente vai usar o mesmo raciocínio, mas olhando aqui para os indivíduos com exposição ausente. Então, no numerador nós temos o número de indivíduos com a doença, letra C, e no denominador o número de indivíduos sem a doença, letra D. Quando nós dividimos, pessoal, por uma fração, é equivalente a nós multiplicarmos o numerador dessa divisão, que no caso aqui é A sobre B, pelo recíproco do denominador. E o recíproco aqui de C sobre D é B sobre C. E, finalmente, quando nós multiplicamos duas frações, nós podemos multiplicar os numeradores e os denominadores. Então, o nosso resultado final aqui é A vezes D, dividido por B vezes C, que é a medida que está descrita aqui no nosso enunciado. Então, nós já respondemos a questão. A resposta correta é a letra A. Mas vamos enriquecer um pouco mais a nossa resposta, vendo como nós calcularíamos as outras medidas também contidas nas letras B, C e D. Assim também nós vamos ter certeza da nossa resposta.
Para isso, então, vamos calcular a nossa razão de prevalência. Como a alternativa B fala em razão de prevalência, isso só faz sentido se nós imaginarmos que o nosso estudo é um estudo transversal. Como o enunciado não diz nem que é, nem que não é, vamos presumir por enquanto que é para que a gente possa calcular, então, a razão de prevalência. Então, a razão de prevalência é uma razão em que eu tenho duas prevalências. Percebam que é a mesma lógica da razão de chances, mas ao invés de fazer uma razão entre duas chances, eu faço uma razão entre duas prevalências. A prevalência entre os indivíduos expostos e a prevalência entre os indivíduos não expostos. A prevalência, então, entre os indivíduos expostos é uma razão em que no numerador dessa razão eu tenho o número de indivíduos com doença, no caso aqui A, e no denominador eu tenho o total de indivíduos, no caso aqui, total de indivíduos expostos, porque eu estou calculando a prevalência entre os expostos. Total de expostos, então, é A mais B. E dividido, então, pela prevalência nos não expostos, mesmo raciocínio, mas em vez de olhar para os indivíduos com exposição presente, vamos olhar para os indivíduos com exposição ausente. Então, nós vamos ter uma razão em que no numerador nós temos o total de indivíduos com doença e no denominador o total de indivíduos não expostos. E se nós vamos fazer o mesmo passo que nós fizemos no cálculo da razão de chances, nós temos então A dividido por A mais B, multiplicado pelo recíproco do denominador, no caso aqui, C mais D, dividido por C. E percebam, pessoal, que se nós formos multiplicar os numeradores e os denominadores, nós não vamos ter a medida descrita no enunciado. Portanto, a alternativa B está errada. E ao nós fazermos o cálculo da alternativa B, nós automaticamente fizemos o cálculo da alternativa D. Por quê? Porque a alternativa D pergunta sobre o risco relativo. O risco relativo é um sinônimo para razão de incidências. Então, para que eu possa calcular o risco relativo, eu teria que presumir que o meu estudo é um estudo de corte, ou um estudo experimental, né? Algum estudo que tenha acompanhamento. Como o enunciado não diz nem que é, nem que não é, nós vamos, por enquanto, pelo menos, presumir que é, para que faça sentido calcular o risco relativo. O risco relativo, então, seria uma razão de incidências, em que eu tenho no numerador a incidência ou o risco entre os expostos, e no denominador a incidência ou o risco entre os não expostos. Mas como que eu calcularia esse risco nos expostos e o risco nos não expostos? Da mesma forma como nós calculamos a prevalência nos expostos e a prevalência nos não expostos. Mas como o cálculo é o mesmo se são medidas diferentes? Afinal, prevalência é uma coisa e incidência é outra. É porque o que nos diz se é prevalência ou se é incidência não são os números da tabela 2x2. O que nos diz se é prevalência ou incidência é o desenho do estudo. Então, se eu imaginar que esses números aqui correspondem ao estudo transversal, eu vou interpretar esse cálculo aqui como uma razão de prevalências, como nós fizemos anteriormente. Agora, se esses números aqui, na verdade, vêm de um estudo de corte ou de um estudo experimental, em que eu tenho acompanhamento, eu vou interpretar esses números aqui como um risco relativo. De qualquer forma, a expressão aqui que nós chegamos no final não corresponde à expressão descrita no enunciado, portanto, a alternativa D também está errada. E por fim, vamos calcular então o risco atribuível. O risco atribuível, também conhecido como a diferença de risco, diferentemente das outras alternativas em que nós tínhamos uma razão, uma divisão entre dois números, agora nós teremos uma subtração entre dois números. Então, o risco atribuível é a diferença entre o risco ou a incidência nos expostos menos o risco ou a incidência nos não expostos. Então percebam que é similar ao risco relativo, mas ao invés de eu dividir o risco nos expostos pelo risco nos não expostos, eu faço uma subtração. Risco nos expostos menos risco nos não expostos. Qual é então o risco ou a incidência nos expostos? Nós já havíamos visto no exemplo anterior. O risco nos expostos é o número de casos novos, A, dividido por A mais B, que é o total de indivíduos com exposição, menos o risco ou a incidência nos não expostos, que é o número de casos novos nesse grupo, C,
dividido pelo total de indivíduos não expostos, C mais D. E nós vemos claramente que essa expressão aqui é diferente da expressão que constava no enunciado, e portanto nós concluímos que a opção de resposta C também não é correta, confirmando o nosso resultado inicial de que a afirmativa correta de fato era a afirmativa A, razão de chances. E o que essa questão avaliou, pessoal? Essa questão avaliou se o candidato conhece as diferentes medidas, sabe as diferenças entre elas e sabe também calculá-las a partir de uma tabela 2x2. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a curtir o vídeo. E se você gostou desse tipo de vídeo em que eu comento e corrijo questões de prova de residência, eu te convido também a se inscrever no canal. Assim, com certeza, você não vai perder mais vídeos como esse e também outros vídeos que eu disponibilizo de graça aqui no YouTube. Te vejo então no próximo vídeo. Até lá!